Vamos lá, né? Acho que já está todo mundo aí. Então, ó, o resumo do resumo dessas abordagens. Anacronismo: evitar projetar conceitos modernos em textos antigos, considerando o contexto histórico e cultural que foram escritos. Diacronia: analisar a evolução dos conceitos e ideias ao longo do tempo, compreendendo a progressão das revelações divinas na história. Sincronia: analisar os textos em seu contexto imediato, compreendendo seu significado sem considerar necessariamente sua relação com outros textos e eventos. Tem uma última abordagem que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula, que é a leitura socioliterária da Bíblia. Tem até um material do Antigo Testamento, que eu já compartilhei com vocês, que trata disso, que é a leitura socioliterária da Bíblia hebraica. É até um livro que alguns de vocês já têm. Eu não sei se Isso. não dá para ver, não, camarada. É, eu tenho esse daí. Dá para ver. Então, Eu alguns tenho. de vocês já têm. Então, esse tipo de abordagem, ele é. Aí eu tiro a foto e mando lá no grupo. Ele tem a ver com o uso, né, de outras ciências para poder trabalhar o texto bíblico. Né? Então, a economia, a sociologia, né, são maneiras de ler o texto bíblico a partir disso. É esse? Fala. É É esse esse? aí, esse aí, exatamente. Eu leio ele. A nossa disciplina é Novo Testamento, mas eu indicaria esse livro aí para vocês em relação ao Antigo, que esse é bem rico, vale bem a pena. Tem um outro livro, eu vou tirar a foto e vou mandar para vocês, eu falei até na aula de hermenêutica, que vai fazer uma análise do Evangelho a partir da economia. É Deus numa economia sem coração. Pobreza e neoliberalismo, um desafio à evangelização. É de Jung Munsu. Eu achei muito legal. Ele vai fazendo a leitura do evangelho a partir da questão econômica, né? Tentando fazer essa relação da mensagem evangélica ao lidar com essa sociedade que, de maneira geral, é extremamente materialista. Então, é uma maneira de abordar. Cara, eu gostei tanto desse livro que me deu vontade, inclusive, de fazer economia. Porque eu achei que foi um olhar muito legal. Eu estou terminando, eu estou fazendo filosofia, de repente a próxima vai ser economia, porque realmente é uma abordagem muito interessante sobre o texto bíblico. E tem outros livros, né, que a gente já trabalhou aí, que vão fazer essa leitura, né? Tem Aí outro. já vai dar para trabalhar no banco, Ricardo, se tu fizer, entendeu? Se eu for trabalhar no banco, a primeira coisa que eu vou fazer é greve. Eu não, Seu capitalista. Tem um capitalista aí dentro que eu sei, rapaz. não, eu gosto de dinheiro, cara. Para mim, dinheiro é excelente, é fundamental. O que eu não gosto é dessa injustiça neoliberal, entendeu? Que é muito Não, difícil. você falou que você gosta de dinheiro, ou seja, capitalista, e falou que é fundamental, fundamentalista. Cara, tu não é libertado, não. Oh, o piloto distorcendo as palavras. Ó. Tem outro também que aí, voltando ao Novo Testamento, que é Jerusalém nos tempos de Jesus, que é pesquisas da história econômico-social no período neotestamentário. Esse texto vai fazer a análise socioliterária, né, do período de Jesus ali, como que era Jerusalém, as classes econômicas, as classes sociais, né, a questão da mulher, da criança, do escravo. Então, essa é uma maneira de ler o texto bíblico que contribui muito. Esses dias eu estava vendo um vídeo, cara, em que, cara, esse pastor é muito pilantra. O cara estava falando assim, pediu para alguém ler o texto da Bíblia, aí a pessoa leu que, de repente vocês já até viram isso. Aí Jesus se sentou, saiu da casa e se sentou na beira do mar. Só leu isso.
Aí o Eu cara, li, eu vi. viu isso? Eu falei, Aí o cara pegou esse trecho e falou assim, ó, Jesus tinha uma casa na beira da praia. Agora, como é que ele tinha uma casa? Olha o que ele inventou. Jesus tinha uma casa na beira da praia, porque quando José morreu, Jesus assumiu aos 12 anos a carpintaria de José. E ao assumir a carpintaria de José, José levava 1 ano para fazer a mesa. Jesus, ó, era assim, ó, no estalar de dedos. Então, com isso, Jesus foi desde os 12 anos juntando dinheiro. E Jesus ficou numa situação de vida muito boa, a tal ponto que comprou uma casa na beira da praia. Cara, em igreja lotada. E os ignorantes dando glória a Deus, aleluia. Falei, bem feito para todo mundo que se submete a ouvir um ignorante desse. E estão dando dinheiro para um ignorante desse. Cara, esse tipo de leitura desse cara, assim, sociologicamente, é fantástico. Porque, assim, ele é um pilantra completo. Além de um ignorante bíblico, mas as pessoas caem nessa história. Como é que alguém vai cair numa história dessa? Primeiro, que não conhece a Bíblia. Então, por falta dessa leitura do texto bíblico, desse viés, a pessoa não conhecia a economia da época, não sabia como a sociedade era estruturada. Aí houve um negócio desse. Então, assim, não adianta isso não, isso é besteira, né? Estudar o contexto histórico, saber como eles viviam. Não é, gente. O que mais tem hoje é gente rica, pregando, ensinando um monte de coisa, e um monte de gente seguindo, porque as pessoas não querem ler. E muitos desses livros, desse material que eu mostro para vocês, está na internet. Você consegue pegar isso na internet, ler, ter artigo, tem um monte de coisa boa na internet aí, mas fica aí ouvindo esse tipo de coisa que Jesus tinha uma casa na beira da praia. Pô, pelo amor de Deus, né? É pura ignorância. E assim, e é fantástico esse tipo de abordagem, né? Numa leitura sociológica, é muito interessante ver o que um ignorante consegue fazer sendo carismático. E o cara é carismático, né? O cara sabe falar, né? Sabe se expressar, aquela leitura bem envolvente. E as pessoas estão lá dando glória a Deus e aleluia e dando dinheiro pro pilantra. Então, assim, vale a pena esse tipo de leitura. Então, além dessas três, na próxima aula a gente vai fazer vou fazer a abordagem, né, desse tipo de leitura. A gente vai ter aí uma leitura, né, uma introdução a esse tipo de leitura. Muito dessa leitura eu já falo na sala de aula, então não tem muita dificuldade para poder identificar. Só que muitas pessoas rejeitam porque ela vai usar psicologia, sociologia, né, história, geografia, como outras ciências, né, outras ferramentas para poder entender o texto bíblico e o contexto bíblico. Até a própria literatura, né, que o texto é literatura, é importante entender a literatura que forma, né, o texto bíblico, então isso acrescenta. Então, a gente vai passar a ter a leitura anacrônica, a sincrônica, a diacrônica e, por último, essa leitura socioliteral do texto aí, tá certo? Dito isso, gente, deixei aí 5 perguntinhas com base no texto. Você vai reler o texto, né? Dar uma relida aí ouve aí a aula aí de novo, se achar interessante. Responde e manda para mim. Prazo, até o GQ2, tá? Só não lembro a data do GQ2, mas todos esses materiais, exercícios aí, o que está na ementa das disciplinas, também manda até o GQ2. Não tem nada na ementa, só as atividades que eu estou passando para vocês em sala de aula. Lembrando sempre, né, que nessa disciplina o importante, acho que vale a pena a gente focar na mensagem do texto. Se a gente tentar compreender o que o texto está querendo dizer, já é uma grande vantagem aí em relação à maioria do pessoal que está por aí falando besteira, apesar de milhões de seguidores, né? Esse é o grande problema. Mas não é o problema de hoje, sempre foi assim. A gente não precisa ser igual a todo mundo.
Fala, Carlos, Francisco. eu estou lendo esse livro aqui, dá para você ver? Esse aí é de hermenêutica. Isso, é avançada, né? Foi você que passou para a gente. Foi, é. É hermenêutica. O cara botou avançado, mas é hermenêutica, entendeu? Ele vai te dar os detalhes das abordagens hermenêuticas, Beleza. beleza? Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, comentário? Não. Não? Então é isso. Daqui a pouco a Valeu. gente está de Até volta segunda aí. aí. Até segunda, sextou. Não é segunda nada, tem aula depois, 8h45. Não inventa, não. Sextou de crente é Bíblia, irmão. Sextou de crente é oração, Bíblia, livro, ler, preparar a mensagem. Vou pro Sextou de monte. crente é isso. Vambora. Ah, Bora. não, 8h45. Valeu? Daqui a pouco, até daqui a pouco. Valeu, até daqui a pouco. Eu vou tirar a foto aqui dos livros e mando lá pro grupo.